Aula 37 do curso React Essencial e Acelerado, título React Bootstrap, o que é? Vamos apresentar então. Bom, começamos com a pergunta o que é Bootstrap e React Bootstrap. Bom, Bootstrap ele é um framework para formatação de front-end. Essencialmente tem a mesma finalidade de CSS. Formatar as nossas aplicações, o front-end das nossas aplicações web. E ele tem como grande característica o sistema de grid, que confere responsividade muito facilmente, diga-se, às aplicações que nós construímos. Muito bem, Bootstrap e formatação CSS. Aí está um exemplo, é a aplicação de gerência de usuário que foi desenvolvida e discutida ao longo do capítulo anterior, capítulo 9, correspondente às aulas anteriores a esta. E à esquerda nós temos o quê? Nós temos aquela aplicação que nós já vimos executando várias vezes. À direita nós temos exatamente a mesma aplicação, só que com detalhe, eu fui lá e removi o arquivo CSS. Ou seja, é a mesma aplicação, porém sem a formatação conferida, definida, melhor dizendo, lá no arquivo CSS. Então observem que é muito mais, é um resultado muito mais agradável, mais interessante, digamos assim, a aplicação formatada à esquerda do que essa versão sem formatação. Bom, isso aí não foi feito com Bootstrap. Isso foi feito, eu criei classes CSS num arquivo CSS e referenciei essas classes lá nos nossos componentes. Agora, eu poderia fazer isso com Bootstrap, porque qual é a finalidade do Bootstrap? Exatamente é isso, é definir uma formatação, e quando eu uso Bootstrap eu reuso essa formatação previamente definida. Então eu posso, num desenvolvimento, ao invés de criar um arquivo CSS com classes e aplicar essas classes na minha aplicação, eu posso não ter um arquivo CSS e simplesmente usar as classes CSS, bem entendido, de Bootstrap. Muito bem. Agora, o que é React Bootstrap? Muito bem. Vejam, lá na página de React Bootstrap eles dizem o seguinte: é uma reimplementação completa dos componentes Bootstrap usando React. Essencialmente, a ideia do uso de Bootstrap é baseada em quê? Em classes CSS. Então, nós temos, por exemplo, botões definidos. Então, é o exemplo exatamente que está aí colocado. Exemplo, botão. Eu quero colocar na minha aplicação um botão, button. Como eu faria isso com Bootstrap? Com Bootstrap, eu teria o meu código HTML, a definição do botão HTML, e lá, na definição do botão, eu incluiria uma classe CSS que daria para aquele botão a aparência predefinida em Bootstrap. Já em React Bootstrap, o espírito é diferente. Quer dizer, ao invés de usar um botão de HTML e inserir formatação CSS, eu simplesmente já tenho o botão implementado como um componente React. Então os elementos já são implementados como componentes React. Então fica de certa forma mais prático. Não é a ideia mais do reuso de classes CSS, classes CSS definidas em Bootstrap, mas a ideia de usar componentes React, que tem a tal da formatação que eu quero. Muito bem, então o objetivo dessa aula basicamente foi apresentar a ideia, o que é Bootstrap e o que é React Bootstrap. Nas aulas seguintes nós vamos aprofundar essa visão. E essa aula fica por aqui.